Pronto. Então, gente, bora lá. Como eu falei, né, venho falando pra vocês sempre da importância de fazer análise facial. Deixa eu arrumar aqui, gente, porque minha coluna não aguenta muito tempo. A importância da gente fazer análise facial, a gente entender o subtom de pele da cliente, entender as linhas da cliente, para aí então a gente decidir qual maquiagem vai fazer, para não ter aquele risco de errar a cor de base, de construir um contorno que não valorize a cliente. Amor, mexe na luz aqui, por favor. Tá me incomodando. Tá? Então, a gente vai começar hoje a fazer essa série de vídeos falando sobre essa questão da análise facial. E eu separei 4 modelos pra gente fazer a análise aqui juntos, tá? Então, a gente vai começar... Não, tá de boa, o celular tá dando reflexo. A gente vai começar hoje, então, fazendo essa análise. E aí, vamos começar com essa primeira pele... Deixa eu ver aqui. Aqui. A qualidade aqui não tá boa não, né, gente? Mas vai dar pra vocês verem. Esse rosto, então, quando a gente analisa, a gente consegue... Primeira coisa que a gente vai analisar quando observa o rosto, né? Quando a cliente chega, a gente já consegue fazer uma análise de como ela se movimenta, como ela conversa, como ela gesticula, o tipo de roupa que ela tá usando. Isso tudo é informação pra gente. É informação do temperamento dela, é informação do tipo de maquiagem que ela normalmente vai preferir, tá? Então, isso tudo já vai nos ajudar a interpretar o temperamento da cliente. Então, como eu já falei pra vocês, as clientes que se movimentam, gesticulam muito, fala mais... Voltamos, desculpem. É a internet aqui pra variar que não presta, então eu coloquei na 4G. Então, gente, a cliente quando conversa mais alto, gesticula muito, usa roupa com cores mais chamativas, estampas maiores, normalmente são clientes de temperamento mais forte, como o sanguíneo e o colérico, tá? E aí, isso já é o começo da nossa análise, né? Agora vamos começar a analisar esse rosto. Quando a gente observa esse rosto, primeira coisa que a gente vai analisar, as linhas que compõem esse rosto. Se a gente tem linhas retas, linhas mais curvas. E nesse rosto em específico, a gente consegue perceber que as laterais dele, aqui na lateral e principalmente a parte inferior, é um rosto com linhas mais retas. Porém, a parte superior, na raiz do cabelo, dá uma leve arredondada. Certo? Isso é muito importante da gente observar. Por quê? A gente fica querendo encaixar um rosto em um formato, em uma forma geométrica perfeita. E o nosso rosto não é uma forma geométrica, né? O nosso rosto tem profundidade, tem proporção, tem simetria, não é uma forma geométrica apenas. Então, é importante a gente observar as linhas que compõem esse rosto e não somente as formas, tá? Então, a gente vê que tem linhas retas na parte inferior, a parte superior é levemente mais curva. Porém, o que é característico nesse rosto? O que chama atenção nesse rosto? Se a gente observar a proporção desse rosto da parte superior, aqui a largura da parte superior, é maior do que a largura da parte inferior. Ou seja, o rosto em cima é mais largo, né? Aqui é mais largo. E o rosto embaixo é mais fino. Então, ele começa largo lá em cima e vai afinando embaixo. Conseguem perceber isso? Então, essa característica de ser mais largo em cima e mais estreito embaixo é uma característica de um rosto triângulo invertido, certo? O que é um triângulo? A base do triângulo é mais larga e a parte superior não é fininha? O triângulo é assim. O rosto triângulo invertido é um triângulo de cabeça para baixo, então ele fica assim, fino embaixo e mais largo em cima. Então, a primeira coisa que a gente já conseguiu perceber é que esse rosto tem essa característica de triângulo invertido, ele tem uma largura maior em cima e menor embaixo. Primeira coisa, certo? Esse rosto, né, esse tipo de rosto é característico principalmente do temperamento melancólico e do temperamento sanguíneo, tá? Qual a diferença? O temperamento sanguíneo pode apresentar o rosto triângulo invertido, só que o queixo é mais proeminente e a testa é mais alta, certo? Já o rosto melancólico pode apresentar esse formato triangular invertido, porém o queixo é mais retraído,
certo? E quando a gente fala em melancólico e sanguíneo, eu expliquei pra vocês sobre isso na live da semana passada, né? Que a gente falou de temperamentos. Mas, basicamente, o sanguíneo é um temperamento mais forte, são pessoas mais ativas, mais amigas, mais alegres, normalmente gostam de cores mais vibrantes. Já o melancólico é o oposto, são pessoas mais introvertidas, mais tímidas e mais sérias. São pessoas que normalmente gostam de cores sóbrias. Não necessariamente mais claras, pode usar cor escura, só que mais sóbria, tá? Então, se escolher um vermelho, vai ser um vermelho mais fechado, mais puxado pro vinho. Se escolher, por exemplo, um marrom, vai ser mais fechado. Então, sempre mais cores mais sóbrias, tá? Então, aqui a gente já vê que o rosto tem essa característica mais sanguínea e mais melancólica. Quando a gente observa o rosto dela como um todo, sem analisar as partes, a gente já consegue ver que transmite mais delicadeza, inocência, mais pureza, certo? Quando a gente observa essa modelo, a gente já vê que o rosto é mais delicado, traz essa sensação de mais delicadeza. Então, a gente já vê que puxa um pouco mais pro melancólico do que pro sanguíneo, certo? Quando a gente observa a testa dela, a gente vê que não é uma testa alta, é uma testa curta, né? Mais curta. Quem tem a testa mais alta e arredondada, né? Aquela testa que tem a curva aqui em cima, é o sanguíneo. O melancólico também tem uma testa mais alta, porém não é arredondada, é mais reta. Esse tipo de testa dela, a gente vê que é mais curta e larga, né? A gente viu que o rosto dela é mais largo em cima e estreito embaixo. Ou seja, a testa dela é larga. Essa testa é característica do temperamento fleumático, que são pessoas mais simpáticas, mais amigas, aquelas pessoas mais delicadas também, só que são pessoas muito amigas, muito... elas nunca vão falar nada pra te chatear, pra te deixar magoado, sabe? E gostam normalmente da maquiagem um pouco mais leve, mais clean, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, gente. Manda coração, gente. Manda coração e compartilha a live, pelo amor de Deus. Ó, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Cadê os corações? Cadê coração? Então, gente, continuando. Essa testa, né, é característica do temperamento fleumático. A sobrancelha dela, a gente consegue perceber que é uma sobrancelha um pouco mais reta, levemente curva, né? Ela é mais retinha aqui, faz uma leve curva. Só que ela é uma sobrancelha um pouco mais fina e longa. Essa sobrancelha mais longa é característica do fleumático também, tá? Então, a gente traz mais uma característica fleumática para esse rosto. Os olhos, a gente consegue perceber que são olhos mais amendoados, né? Aquele olho que tem mais o formatozinho da amêndoa. O grau de afastamento, quando a gente vê a questão de simetria, né? O grau de afastamento desses olhos. A gente teria que fazer a medida certinho. Aqui na foto parece que ele é levemente afastado. Ou seja, a distância entre os dois olhos é maior do que o tamanho de um olho, certo? Então, essa distância aqui é maior do que um olho, ok? Então, o olho, quando é mais afastado, é característica sanguínea. Mas aqui nela a gente vê que é bem pouquinho, né? Não é tão afastado. O nariz é mais longo, né? E comparado principalmente com o primeiro terço. E mais fino. Esse nariz mais fino é mais característica do melancólico e do fleumático, tá? Então, a gente vê esse nariz mais fino, ele é levemente arredondadinho. E aí, a gente teria que olhar de lado, porém, olhando aqui de frente, a gente vê que a pontinha dele é um pouquinho mais pra baixo. Ele é um pouquinho abaixadinho assim, ó. Esse nariz que é mais pra baixo é mais característica do melancólico, tá? A boca é uma boca menorzinha, tem o arco do cupido mais definido e não é uma boca tão carnuda, né? Então, é mais característica do melancólico também, né? Então, a gente vê que tem uma predominância maior de temperamento melancólico e fleumático. Só que, gente, como eu sempre falo pra vocês, todo mundo é mistura de temperamento. As pessoas não têm um temperamento puro, tá?
E além disso, além de todo mundo ser mistura de temperamento, a gente não faz análise unicamente dos traços. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, que é muito importante a gente analisar a cliente a partir do momento que ela entra. Como ela conversa, como ela gesticula, como ela se comporta, o tipo de roupa que ela tá usando. Porque tudo isso vai nos dar sinais do temperamento dela. Porque às vezes a pessoa está com o rosto parado, a gente interpreta uma linha, mas quando ela começa a movimentar o rosto, a gente vê outro resultado, né? E aí entra uma questão muito importante, a análise da morfopsicologia. O que é a morfopsicologia, né? É uma associação da psicologia com o visagismo. É um estudo antigo, né? Muitos e muitos anos atrás começou o estudo da morfopsicologia. E alguns estudiosos ainda adotam e outros não. É aquilo que eu falo pra vocês das divergências de teoria. E tá tudo bem. Tem algumas pessoas que ainda adotam e outras não. Por que não? Porque o estudo foi evoluindo, foi se desenvolvendo e a gente percebeu que não bastava analisar somente as linhas, né? A gente tinha que analisar o conjunto dinâmico, né? Enquanto tem movimento, tá bom? E quando a gente analisa o subtom da pele dela, eu até postei hoje e ontem, eu acho, falando sobre subtom aqui no feed. Gente, o povo tá indo embora, vocês mandam coração aí pra gente manter essa live. Vocês têm que aproveitar conteúdo, gente. Quarentena, conteúdo de graça. Aproveita, se joga, estuda, anota, tá? Como eu tava dizendo, eu postei no feed, né? Hoje eu acho, falando alguns truques que eu uso pra gente fazer a identificação de subtom de pele, porque realmente a identificação não é unicamente você olhar pra cliente e falar, é isso. A gente tem que ver a questão de harmonização e várias coisas. Mas o principal é a gente observar a harmonização de cores. Então, por exemplo, as clientes que são mais quentes harmonizam mais com dourado, com laranja, vermelho. Já as clientes que são mais frias harmonizam mais com o prata, o azul, roxo, são cores mais frias. Primeiro, no caso dessa modelo, a gente consegue observar que ela tem as características predominantes melancólicas e fleumáticas, certo? Esses dois temperamentos já têm uma característica maior de um temperamento de cores frias, né? Tanto o fleumático quanto o melancólico são temperamentos de cores frias, subtom frio. E no caso dela, a gente consegue perceber que o rosto dela reflete, aqui no centro, reflete mais uma luz prata. Ela tem áreas do rosto aqui na região da olheira, aqui na lateral mais rosadinha, a boca é mais rosadinha. E parem para analisar. Eu sei que na foto assim não é fácil, mas assim, tentem imaginar, analisar. Ela vai harmonizar mais com prata ou com dourado? No caso dela, a harmonização vai ser melhor, né? O equilíbrio vai ser maior com o prateado. Então, ela tem uma pele mais fria, ok? Vou ativar os comentários para eu ver se vocês estão entendendo e a gente vai continuar a análise com uma próxima modelo, tá bom? Tá dando para vocês entenderem, gente? Vamos ver. Sim. Conseguiram perceber o subtom de pele dela, as linhas presentes no rosto dela? Então, essa é uma cliente que provavelmente vai pedir uma maquiagem mais leve, mais romântica. Quer dizer que ela só usa esse tipo de maquiagem? Não, não quer dizer isso. Ela pode sim usar outros estilos de maquiagem, pode inclusive te pedir. Só que normalmente o que vai harmonizar com ela é essa mensagem de delicadeza, romantismo. Daí, se ela quiser trazer mais força, a gente tem que realçar os traços mais fortes no rosto dela, tá? Oi, oi, oi! Ai, gente, que lindas! Todo mundo entendendo, que bom! Antes de você falar, quase acertei tudo, arrasou! Eu até mandei lá no Telegram, gente, as fotos que eu ia analisar, tá? Vou desativar os comentários então e a gente vai passar para a próxima análise, tá? E aí, gente, depois que a gente terminar as análises, eu vou abrir para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos para a próxima. Bom, ai, gente, agora aqui meu rosto vai ficar no lugar. Tem como tirar, será? Não, não tem como. Meu rosto vai ficar na frente, gente, atrapalhando vocês. Infelizmente. Enfim.
Mas aqui nessa modelo, a gente já consegue perceber linhas retas também. A gente vê linha reta na lateral superior, a gente vê linha reta aqui na lateral inferior. Eu vou dizer pra vocês, se vocês quiserem clarear um pouquinho a tela do celular de vocês pra aparecer mais, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vocês conseguem perceber mais a linha reta aqui na lateral. Então, linhas retas são mais características, né, de temperamentos mais fortes, como o colérico e o sanguíneo. E aí, a gente consegue perceber o ponto alto dela aqui, ó, o zigomático, né? Esse ponto alto aqui do ossinho do zigomático, né, esse osso, é mais saltado nela, é mais alto. E isso é característica de um rosto losangular, né? O rosto losangular é mais saltado aqui em cima. Lembrando que ela tá levemente de lado, né? Então, a análise que a gente tá fazendo aqui é dessa posição que ela está. O ideal é a gente analisar de frente, tá? Mas, prosseguindo. Essa característica do rosto losangular é mais presente, né? Está mais presente principalmente no temperamento colérico e sanguíneo, tá? Então, é um temperamento mais forte. Quando a gente olha para essa pessoa, naturalmente, a gente já vê mais força. A gente já vê que ela transmite mais força, mais empoderamento, ela já transmite essa sensação de que é uma pessoa de opinião própria, né? E aí, vamos analisar, então, os terços dela, né? A gente consegue perceber que o primeiro terço é maior, o terço central é mais curto e o terço inferior é mais longo também. Então, o menor é o do meio, certo? Então, a gente tem que buscar harmonizar todos esses terços. Para quem trabalha com a máscara de FI, eu posso fazer uma live depois falando sobre isso. No curso eu trago, né, explicando sobre isso. Mas para quem trabalha com a máscara de FI, pode colocar a máscara na cliente para observar se tem que fazer alguma alteração no primeiro terço, no último terço, porque provavelmente será necessário. Mas aqui a gente vê que ela tem, então, o primeiro e o último terço maiores e o terço central menor, né? Então, a gente vê que esse terço já é mais curto, a gente precisa trabalhar, então, para alongar esse terço. Como que a gente vai alongar o terço central? Trazendo o contorno em toda a extensão, certo? Para alongar. E a gente vai precisar trabalhar a proporção no primeiro terço e no último também, tá? Porque o rosto dela é um rosto mais longo, ok? E aí a gente consegue perceber que a testa é mais alta, né? É uma testa alta e mais arredondada, é aquela testa curva, né? Isso é característica do temperamento sanguíneo, tá? Sobrancelha dela é mais marcante, né? Uma sobrancelha um pouco mais marcante e mais arqueada. Quem tem sobrancelha mais arqueada também é o sanguíneo. E o colérico também, só que a do colérico é mais curva e a do sanguíneo é mais arqueada, né? O olho dela a gente vê que é um olho mais alongado, né? Um pouco mais alongado. E aí, eu estou bem na frente para vocês verem a análise do distanciamento dos olhos dela, né? Mas a gente vê que a sensação que a gente tem é que os olhos são afastados. Por quê? Porque eles são mais alongados, então são mais... Parece ser afastados. Só que quando a gente vê a medida, consegue ver ali o começo do olho. Ele não é afastado, ele tá na medida certa. Então... mesmo o olho não sendo afastado, ele traz essa sensação de olhos afastados. E aí, se ele traz essa sensação e ele já é alongado, eu não posso trabalhar técnicas que vão alongar ainda mais. Senão, o olho dela vai ficar muito puxadinho e muito fechado. Quando ela sorrir, o olho vai sumir, certo? Então, esse tipo de olho que é mais alongado e traz essa sensação de afastamento, a gente não pode, por exemplo, usar esfumado alongado, usar delineado gatinho, não é indicado clarear o canto interno, porque mesmo que o olho dela não seja afastado, ele traz essa sensação. Então, a gente vai buscar trazer mais proximidade para esses olhos, tá? A gente vê que ela tem um grande espaço de pálpebra fixa, né? Esse espaço abaixo da sobrancelha até o côncavo. Esse espaço dela é grande. E a gente vê que a pálpebra é mais caidinha, né? Uma pálpebra mais pesada. Praticamente não tem espaço de pálpebra móvel. Essa pálpebra mais pesada é característica do fleumático, tá? O nariz é mais largo, que é característica do colérico, principalmente. A boca também é uma boca mais larga, mais carnuda, e o arco do cupido não é tão definido. Isso é característica do colérico. Então, a gente vê características predominantemente de temperamentos mais fortes, certo?
E aí, quando a gente analisa a pele dela, gente, deixa eu só virar aqui rapidinho. É porque agora deu friozinho. Então, quando a gente analisa a pele dela, a gente consegue perceber de presença na pele muita concentração de vermelho, né? A gente vê, se você observar o centro do rosto dela aqui, tem bastante vermelho. E azul, né? A gente vê que é uma pele bem pigmentada, tem uma grande quantidade de azul. Quando a gente estuda as paletas de pele negra, essas peles mais escuras, né, peles retintas, se encaixam nas paletas mais escuras, que são a Blues e a Jazz. Essas paletas têm por característica serem uma pele fria, mesmo que contenham concentração de pigmento quente também, tá? Então, a pele fria, o que é característica? A gente vê maior concentração de pigmento azul e vermelho, e é o que a gente vê no caso dela, tá? Apesar de que a gente vê também que ela harmoniza bem com os acessórios que ela tá usando, né? Que são mais frios. Então, a pele dela aparentemente é uma pele neutra fria, tá? Mais puxado pro frio, ok? Então, essa maquiagem... Agora deu calor. Ai, gente, sério, eu sou doida, né? Então, essa maquiagem, a gente poderia trabalhar uma maquiagem um pouco mais marcante, mas buscando não afastar os olhos, né? Não clarear o canto interno, não alongar os olhos, porque se a gente alongar vai trazer essa sensação de afastamento e vai diminuir, né, a amplitude dos olhos, tá bom? E aí, fica a critério da cliente, né? Tem cliente que prefere marcar mais a boca, outra mais os olhos, mas isso é questão de conversar com a cliente mesmo. Porque quando a gente fala de temperamento, gente, não é uma coisa tipo... e a cliente quer dizer que se ela é fleumática, ela vai querer uma maquiagem leve. Não, mas se ela falar assim, faz o que você quiser, você vai fazer uma leve. Porque é o que traz a característica do temperamento dela e o que tem mais chance dela gostar, tá? Quer dizer que todo mundo que é colérico vai querer uma maquiagem forte, um batom vermelho? Não. Eu conheço muitas pessoas coléricas que gostam de uma maquiagem mais clean, tá? Então, é a gente saber analisar isso e conversar isso com a cliente, tá bom? Vamos pra próxima. Ai, gente, a qualidade não tá boa, né, dessa foto, mas é porque, eu queria tanto trazer, porque vai ajudar vocês. Aqui, a gente consegue perceber, então, avaliando o rosto dela. Ela tem linha reta nessa lateral aqui da mandíbula, certo? O queixo dela é bem reto, né? Bem retinho. A gente vê aqui também, ó, linha reta nessa lateral aqui, ó, daqui pra cá, tá vendo? Daqui pra testa também tem uma linha reta. A gente vê que aqui nessa região dela é um pouquinho mais proeminente, nessa região do zigomático. Então, como ela tem, ó, ela tem linha reta aqui e aqui. Olha o ângulo da mandíbula dela com a boca e o queixo. Faz uma linha reta aqui na lateral, tá vendo? Então, ela tem linha reta aqui, daqui pra cá, certo? E tem a linha reta aqui também. Então, ela tem linha reta nessa parte e nessa parte. E aqui tem um ponto... Ai, gente, desculpa, a internet parou de novo. Então, ela tem linha reta aqui e aqui. E aqui tem um ponto alto. Isso é característica, então, de um rosto hexagonal, certo? Só que ele tem a base reta, porque é reto aqui e reto aqui, certo? E aí, isso é característica do temperamento colérico, certo? A testa é mais reta e não é uma testa tão alta, né? Não é uma testa alta, que também é característica do colérico. A sobrancelha é uma sobrancelha mais arqueada, a gente vê que é bem arqueada a sobrancelha dela, característica do sanguíneo, tá? E aí, a gente chega nos olhos. Os olhos são mais retos, a gente vê que a base do olho é bem reta e ele só tem esse aspecto mais amendoado na parte superior, mas a base é bem reta. E aí, se você observar a linha da pálpebra dela, né, a linha ali que divide a pálpebra fixa com a pálpebra móvel, essa linha do côncavo, é uma linha descendente. Você vai ver que observa só o olho dela, dá a sensação de que o olho dela é caidinho. Mesmo a base do olho sendo mais reta, dá a sensação de que o olho dela é caído. Essa linha descendente no olho traz mais melancolia, é característica do rosto mais melancólico, do temperamento mais melancólico, certo? Por conta dessa linha descendente.
O nariz é um nariz mais proporcional, a gente não vê que ele é fino, ele não é largo e parece ser mais arrebitadinho, né? A gente vê já a pontinha do nariz dela mais assim, ó, mais levantadinho, certo? Esse nariz arrebitado é característica do sanguíneo, tá? Mas o nariz padrão é característica do colérico. E a boca a gente vê que não tem o arco do cupido definido também, e é mais carnuda, e é característica do colérico. Tanto o colérico quanto o sanguíneo tem a boca mais carnuda, só que o sanguíneo tem a boca maior, e o colérico tem ela menor, com o arco do cupido sem definição, certo? Então é mais característica do colérico. Então a gente vê aqui nela predominância de características coléricas e sanguíneas, porém, a gente consegue observar que o olho dela transmite muita delicadeza. Então, ao mesmo tempo que ela transmite essa ideia de força, ela transmite também essa sensação de delicada. Aquela pessoa, eu sou mais introvertida, aquela pessoa que não... Ela é mais na dela quando ela não conhece, mas depois que ela conhece, que é amiga, aí ela se solta, né? Então, é aquela pessoa que, ela fica na dela, mas não pisa no calo, não. Porque se pisar, o negócio vai ser feio, né? E aí, por que eu quis trazer? A gente vai analisar a pele dela para vocês verem a questão da pigmentação. Quando a gente observa ela inicialmente, o que a gente mais vê na pele dela é o quê? É uma pele mais amarelada. A gente olha para a pele dela e fala, nossa, tem muito amarelo. Ela é muito amarela. E aí, o que a gente pensa? É uma pele quente, né? Só que, quando a gente começa a analisar, começa a perceber, gente, analisa direitinho a pele dela. O que você vê a mais na pele, além do amarelo? Além do amarelo, com certeza você vai ver outra pigmentação. Força aí o olhinho de vocês para observar no colo dela, no pescoço, na região, assim, no rosto. Ela tem outro pigmento além do amarelo. Vocês conseguem observar que ela tem a pigmentação mais esverdeada. A gente consegue ver a presença mais do esverdeado na pele dela. Esse esverdeado é o quê? O que é o verde, gente? Amarelo e azul. Então, ela tem maior presença de pigmentação amarela e azul. Gente, meu marido tá aqui comemorando porque ele acertou. Tá aqui zoando porque acertou que ela tem a pele oliva. Então, ela tem mais amarelo e azul, certo? Quando a pessoa tem mais amarelo e azul, dá o verde, certo? Então, a pele é mais esverdeada, é o subtom de pele oliva. Que muita gente fala, é raro, quase não existe. Gente, não é raro, é muito mais comum do que vocês pensam. Inclusive, acho que foi no último intensivo presencial que teve, a gente teve mais modelo oliva do que qualquer outro subtom. Amor, põe água pra mim, por favor. Então, é muito comum. É mais comum do que a gente pensa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente iria trabalhar a maquiagem... Obrigada. Nesse caso, a gente trabalharia uma maquiagem mais... não necessariamente forte, mas uma maquiagem que não intensifique tanto essas linhas fortes dela, tá? Mas que seja marcante. Por que não intensificar tanto as linhas fortes dela? Porque, observa a sobrancelha. A sobrancelha dela é muito arqueada. É bem levantada. O fim da sobrancelha é mais levantado. Se a gente marcar muito isso, vai trazer a sensação de que ela tá brava. De que ela tá... sabe, aquela sensação de que realmente a pessoa é brava, que eu não vou conversar com ela. Então, acaba intimidando um pouco. Então, a gente vai fazer uma maquiagem mais marcante, mas que não enfatize tanto esses traços fortes dela, tá? E aí, eu particularmente, nesse tipo de pele, principalmente na cliente que tem essa cor de olho, mais mel, mais oliva também, eu gosto de trabalhar a maquiagem mais clean, mais fresh, sabe? Clean que eu falo, gente, não de ser apagadinha, levinha, mas de trazer aquela maquiagem mais fresh, uma pele um pouco mais iluminada, sombra mais iluminada, daí trabalha bem os cílios, pode colocar um batom mais vibrante, mais forte, que valoriza bastante, tá? Então, continuando o que a gente estava observando aqui na pele, a gente sempre precisa conversar com a cliente, né, gente, para entender o que ela quer trazer na maquiagem. E aí, por exemplo, se essa cliente aqui me pede uma maquiagem bem forte, eu quero uma maquiagem bem forte, que traga mais poder, mais sensualidade, o que eu vou trabalhar?
vou enfatizar, né, esses traços mais fortes do rosto dela, esses traços mais marcantes, as linhas mais retas, sobrancelha mais reta, mais arqueada. Só que, mesmo dessa forma, eu preciso equilibrar os traços no rosto, porque a sobrancelha dela já é bem marcante. Se eu enfatizo essa sobrancelha marcante, vai acabar transmitindo a sensação, aquela sensação que eu falei de intimidação, de intimidar as pessoas, porque vai parecer que ela tá brava. Então, por exemplo, a gente já vê que a boca dela é bem carnuda, uma boca maior, o queixo é bem reto, a sobrancelha é bem arqueada. Então, a gente tem que escolher. Então, por exemplo, se eu for trazer atenção para os lábios, o interessante é que a gente não traga tanta atenção para a sobrancelha. Então, deixa a sobrancelha um pouco mais natural, tá? Porque senão vai acontecer briga de atenção nesses dois pontos. E aí são os dois pontos que enfatizam muito a parte colérica, sanguínea. E aí vai trazer aquela sensação de intimidação. E aí, às vezes, não é o que a cliente quer, né? Então, a gente precisa ter cuidado nisso, ok? Vamos para a última análise, antes de eu abrir para as perguntas de vocês. Ai, aqui para mim ficou escuro, gente. Não sei como tá para vocês. Mas, bora lá. Esse rosto, assim que a gente observa ele, assim que a gente bate o olho, a gente já pensa... Ai, traz delicadeza, inocência, só que tem alguma coisa nela que parece que barra essa delicadeza, sabe? Que ao mesmo tempo que parece que ela é delicada, ela transmite força também, parece que dá medo. Então vamos analisar o porquê disso. Assim que a gente observa o rosto dela, a gente vê linhas curvas, certo? O rosto dela não é tão reto, é mais curvo. Essas linhas curvas no rosto dela que trazem mais essa sensação de inocência e delicadeza, que são mais características do temperamento fleumático, tá? Esse rosto, qual rosto tem linhas curvas? O oval e o redondo, certo? E qual a diferença entre o rosto oval e o redondo? É unicamente a proporção de altura e largura do rosto. Então, qual a diferença entre um círculo e um ovo, por exemplo? O círculo é todo redondinho, a altura e a largura dele é igual. Agora, o ovo não, ele é mais longo, certo? Ele é mais comprido. Então, o rosto redondo tem a mesma proporção de largura e altura. Ele não é longo. Agora, o rosto oval é um rosto mais longo, com linhas curvas também. Nesse caso aqui, a gente observa um rosto com linhas curvas e a proporção de largura e altura é bem semelhante. Então, é um rosto mais redondo, certo? E por isso traz essa sensação de mais inocência e delicadeza, característica do temperamento fleumático, tá? A testa é uma testa bem curta, né? Bem pequenininha. E é reta também e levemente mais larga. É característica do fleumático também. Embora o colérico também apresente a testa reta, né? Essa sobrancelha mais curva, mais arqueada, característica do sanguíneo e do colérico. Só que a gente percebe que é uma sobrancelha bem longa, né? Olha, a sobrancelha dela desce bastante, até a linha do olho, né? Então, a sobrancelha é bem longa. Essa sobrancelha longa é característica do fleumático, tá? Os olhos, a gente vê que são olhos que tem um formato um pouco mais amendoado, levemente arredondado. O distanciamento dos olhos tá ok, não é afastado, mas também não é próximo, né? Esse olho mais arredondado, mais amendoado, é característica do colérico e principalmente do sanguíneo, certo? E aí, aqui tem um ponto muito importante Aqui tem um ponto muito importante a ser observado nos olhos dela. Por quê? A gente observa que a pálpebra móvel e o côncavo são mais profundos. E a pálpebra fixa, essa parte abaixo da sobrancelha, é mais projetada. Então, ela tem o olho um pouco mais profundo com a pálpebra fixa projetada. E aí, por que eu disse que é tão importante a gente ter essa atenção? Porque a grande maioria dos maquiadores que eu conheço vem iluminando abaixo da sobrancelha. Pega e ilumina abaixo da sobrancelha. Aí a gente vem iluminando abaixo da sobrancelha dela, o que vai acontecer? Vai projetar ainda mais. E o que vai trazer? O olho dela lá pra trás, vai aprofundar os olhos. Vai dar aquela sensação de caveira. E não é o que a gente quer.
né? Então, nesse caso, a gente não ilumina aqui abaixo da sobrancelha. O iluminado abaixo da sobrancelha, a gente faz quando quer projetar essa região. Quando os olhos são saltados. A modelo tem os olhos saltados, né? Essa parte móvel é mais para fora e essa parte de cima é retraída. Então, a gente ilumina aqui abaixo da sobrancelha. Mas é nesses casos, tá? Então, a gente só ilumina abaixo da sobrancelha quando a gente quer projetar essa região. Então, nessa modelo aqui, se a gente ilumina abaixo da sobrancelha, vai aprofundar os olhos e vai passar uma mensagem completamente errada, certo? E aí é o que acontece, que a cliente olha no espelho e fala, nossa, parece que tem algo estranho, não tô gostando muito. E aí, às vezes, a cliente não sabe por quê, você não sabe por quê, mas é esse pequeno detalhe que faz toda a diferença, tá? Então, continuando, a gente vê que a proporção do nariz e do queixo dela são maiores, né, do que do primeiro terço. O nariz... Voltamos? Acho que voltamos, né? Acho que voltamos. Gente, deixa eu só ver aqui se voltou. Voltou? Não sei se voltou pra mim. Se voltou só pra mim ou pra vocês também. Voltou. Voltou? Então tá. Então vou bloquear aqui de novo. Então, gente, como eu tava dizendo, parei nos olhos, né? Não iluminar abaixo da sobrancelha, tá bom? Manda coração aí, gente. O Instagram tá bugando a gente. Ai, tô triste. Então, a gente vê que o nariz dela é um nariz mais padrão, né? Ele é levemente mais arredondadinho. Esse arredondadinho do nariz é característica tanto do melancólico quanto do colérico. Nesse caso aqui, a gente vê que são características mais melancólicas, porque é um nariz todo mais arredondado, não é um nariz que começa fino e depois vai ficando mais arredondado, né? A boca tem duas características importantes ali que a gente observa na boca. Uma é que não é uma boca grande, né? A gente vê que a boca dela é bem pequenininha, principalmente quando a gente compara a proporção da boca com o rosto, né? Com todo o restante do rosto, principalmente o olho e a sobrancelha. Então, é uma boca bem pequenininha. E aí, a gente percebe que o lábio superior é mais largo e o lábio inferior é mais curto. E aí, o que isso traz? Constrói uma linha descendente na boca. Observa que traz essa sensação aqui, ó. Certo? O cantinho é mais caído. Certo? Por quê? Porque a parte superior é maior e a inferior é menor, né? Mais estreita. Então, traz essa sensação de cantos externos caídos. Isso é característica do melancólico, né? Por isso, a gente tem essa presença, essa aparência de delicadeza, de inocência. São muitas características fleumáticas, melancólicas. Porém, ela transmite muita força, principalmente na sobrancelha, nessa região, né, da sobrancelha e dos olhos. Porque ela tem os olhos que transmitem mais força, mais independência, a sobrancelha também e principalmente a projeção aqui de cima. Então, essa região transmite muita força. Por isso que ao mesmo tempo que você vê essa delicadeza e inocência nela, você vê também uma expressão de força, né? E aí, nessa pele, a gente vê uma concentração maior de pigmento mais rosadinho, né? E aí, a gente tem uma pele mais fria também, ok? Então, gente, por isso é tão importante a gente fazer a análise dos traços da cliente. Vamos parar para analisar, gente, rapidamente. O contorno nessa cliente, nessa modelo. O rosto dela, a gente falou que é um rosto mais curto, né? Um rosto mais arredondado, então ele não é longo. Então, para eu trabalhar o contorno no rosto dela, o indicado é um contorno mais diagonal, para eu ajudar a alongar o rosto. Então, seria um contorno mais diagonal, certo? Tanto que aí a gente vê na foto as sombras mais diagonais no rosto dela, para ajudar a alongar, certo? E a gente faria o contorno subindo aqui nas têmporas, para ajudar também nesse processo de alongar. Mas a gente não pode contornar a testa, porque é bem pequenininha, a gente tem que iluminar, certo? Sem contornar essa testa dela. E aí, a gente não pode iluminar abaixo da sobrancelha, porque senão vai projetar ainda mais. Agora, vamos parar para observar se dá pra gente trabalhar esse mesmo contorno nessa cliente. A gente pode trabalhar esse mesmo contorno, um contorno diagonal para alongar o rosto? Não. Por que não? Aqui a gente vai ter que contornar bem essa região da lateral aqui da testa. Por que contornar? Porque essa região da lateral da testa é maior, mais larga
do que a parte inferior. Então, eu tenho que contornar a lateral da testa para trazer proporção com a parte inferior. Nesse caso aqui, eu vou iluminar aqui abaixo. Para quê? Para gerar proporção com a parte de cima. Então, aqui na mandíbula, nesse caso, a gente vai fazer iluminação. O contorno nela, eu não posso trabalhar um contorno diagonal, porque essa parte do rosto dela, né, esse terço inferior aqui, é mais estreito. Então, se eu faço um contorno baixo e diagonal, eu vou deixar mais estreito ainda. Ou seja, eu vou projetar a parte superior do rosto dela. Então, vai dar a sensação de que essa parte aqui tá mais pra frente e essa aqui tá mais retraída. Então, o contorno nela não pode ser um contorno baixo diagonal. Tem que ser um contorno mais horizontal e mais alto, certo? Você pode até trabalhar um contorno mais diagonal, levemente diagonal, só que tem que ser mais alto. A gente tem que focar o contorno nesse terço aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do meio do terço central pra cima, certo?